Nem todos os ossos pertencem aos livros de história. Alguns estão ligados a lendas e criaturas que achávamos existir apenas nas histórias que ouvimos quando crianças. Mas e quando um esqueleto aparece com asas? Ou quando um crânio revela traços que não parecem nem um pouco humanos? É aí que as perguntas começam a surgir. E as respostas? Bem, elas podem te deixar de queixo caído. Fica por aqui. Número 1. Ossadas vikings surpreendentes na Dinamarca. Ninguém estava preparado para o que saiu do chão em uma cidadezinha chamada Asa, na Dinamarca. Trabalhadores estavam apenas consertando uma rede elétrica quando se depararam com algo inacreditável. Mais de 50 esqueletos vikings enterrados ali. E não eram só ossos soltos. Os corpos ainda tinham dedos das mãos e dos pés intactos e estavam tão bem preservados que deixaram os especialistas em choque. Normalmente, quando arqueólogos exploram tumbas vikings, é sorte se encontrarem 2 dentes. Mas aqui, os esqueletos estavam completos, acompanhados de artefatos raros como miçangas de vidro, um broche de bronze e até um cristal de rocha que veio da Noruega. Um dos corpos ainda usava um broche viking com pedaços de tecido antigo grudados nele. Descobertas assim, não são apenas achados arqueológicos. São segredos enterrados, finalmente revelando sua história após séculos. Número 2. Criatura parecida com fada encontrada no México. Uma história estranha surgiu depois que alguém afirmou ter encontrado uma criatura à beira de uma estrada no México. A aparência era surreal. Parecia metade humana, metade morcego, com pequenas asas. Durante anos esse ser foi passado de mão em mão, apareceu em manchetes de jornais e viralizou na internet. Muita gente acreditava que se tratava de uma fada de verdade, daquelas que aparecem nas lendas antigas. Depois de circular tanto, a criatura finalmente foi enviada ao Museu de História Natural de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, para análise. Os especialistas examinaram cada detalhe com cuidado, mas mesmo agora, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aquilo era. A aparência era tão intrigante que, se essa criatura fosse colocada em exibição, com certeza teria filas de gente querendo ver de perto. A estrutura lembrava algo entre um primata e um ser humano. Bizarro demais para ser ignorado. Número 3. Estátua com asas encontrada por mineradores na Rússia. Em uma área remota da região de Amur, na Rússia, um grupo de mineradores fez uma descoberta que parece saída de um filme de terror. Eles encontraram uma estátua enterrada que parecia ter vindo de outro mundo. Tinha asas gigantes nas costas, uma espada na mão e um manto cobrindo o rosto. Os moradores locais logo apelidaram a figura de anjo caído. Rapidamente, vídeos da estátua começaram a se espalhar pelo TikTok, com pessoas dizendo que ela emanava uma energia estranha. Alguns sugeriram que ela tinha relação com os antigos mitos do rio Eufrates, conhecido em lendas antigas como um local ligado a anjos e batalhas do fim dos tempos. Até hoje, ninguém sabe como essa estátua foi parar ali, mas o modo como ela surgiu, do nada, deixou muita gente com a sensação de que isso poderia ser um tipo de aviso, algo que não deveríamos ter encontrado. Número 4. Fadas e sereias mumificadas em museu secreto da Inglaterra. Um homem visitava um museu pouco conhecido em Falmouth, na Inglaterra, quando deu de cara com algo absolutamente estranho. Sobre uma mesa estava o corpo mumificado de uma suposta fada, com as asas minúsculas mal se segurando. A poucos passos dali, ele ficou ainda mais chocado ao encontrar, dentro de uma caixa de vidro, uma sereia também mumificada. Ninguém sabe ao certo como esses corpos foram parar ali, mas era fácil imaginar que tinham vindo de algum lugar distante. Ou talvez, quem sabe, de algum naufrágio antigo. Alguns objetos simplesmente aparecem do nada, como se fossem peças do passado, trazendo consigo lembranças de um tempo em que nem tudo era explicável. E talvez nem tudo que está entre nós pertença realmente a este mundo. Número 5. Ossadas de gigantes na Ilha da Sardenha. Na ilha italiana da Sardenha, histórias sobre gigantes circulam há séculos. Os moradores locais sempre acreditaram que seres enormes viveram ali no passado. E mesmo com várias construções de pedras gigantes espalhadas por toda a ilha, ninguém tinha prova concreta. Até 1979. Durante uma escavação sob uma igreja antiga, trabalhadores afirmaram ter encontrado esqueletos enormes, com altura chegando a quase 4 metros. Mas o mais estranho é o que aconteceu depois. Esses ossos foram levados rapidamente para dentro da igreja e desapareceram. Desde então, relatos de outros ossos gigantes surgiram por toda a ilha, sempre seguidos pelo mesmo desfecho. Eles sumiam.
Dois homens que trabalharam nas escavações das ruínas nurágicas na cidade de Sada disseram ter visto os ossos com os próprios olhos. Mas nada disso foi oficialmente confirmado. O mistério continua. Número 6. Vampiro ressecado encontrado no sótão na Alemanha. Na Baviera, Alemanha, uma mulher chamada Ludwika Schmidt herdou a antiga casa e a fazenda de seu avô. Durante a limpeza do sótão, ela encontrou uma caixa em formato de caixão. Ao abrir, se deparou com algo totalmente inesperado. Um corpo ressecado, com dentes pontiagudos e furos estranhos no maxilar. Sinais que costumam ser associados a lendas de vampiros. O estado do corpo era impressionante, como se o tempo tivesse congelado aquela criatura. O Museu de História Natural de Munique assumiu a investigação. Os testes revelaram algo ainda mais perturbador. O DNA era parcialmente humano, mas misturado com algo desconhecido. Esse resultado deixou os cientistas apreensivos. Era como se as antigas histórias sobre vampiros fossem mais do que apenas ficção. Talvez fossem verdades esquecidas, enterradas por séculos. Número 7. A múmia réptil do museu em Bucareste. Turistas que visitavam um museu em Bucareste, na Romênia, se depararam com uma exposição assustadora. Uma múmia com aparência reptiliana e uma estrutura óssea totalmente incomum. A pele parecia áspera, como se fosse coberta por escamas, e os dentes pontiagudos lembravam os de um predador ancestral. A criatura parecia ter saído de um conto lendário, não de um laboratório. O detalhe que mais chamou a atenção? Faltava uma perna. Ninguém sabe ao certo se foi arrancada, se perdeu com o tempo ou se isso fazia parte de algum tipo de ritual. Alguns acreditam que a múmia tenha sido ferida em uma batalha antiga, enquanto outros acham que foi propositalmente preservada desse jeito, talvez por algum motivo simbólico ainda desconhecido. A verdade continua envolta em mistério. Número 8. Os Revenants de Stapen Hill. Em 1085, ninguém poderia imaginar que dois camponeses comuns iriam transformar um vilarejo inteiro em uma cidade fantasma. Isso aconteceu em Drakelow, uma pequena comunidade próxima a Burton-on-Trent, na Inglaterra. Os dois homens morreram subitamente durante o jantar e foram enterrados atrás da igreja de São Pedro. Mas à noite, moradores começaram a relatar algo perturbador. Os dois mortos estavam andando por aí. Preocupados, os aldeões abriram as covas novamente e encontraram os corpos em perfeito estado, com marcas estranhas nos tecidos usados no sepultamento. Assustados, decidiram levar os restos mortais até uma colina próxima e queimá-los cuidadosamente. Quando a fumaça subiu ao céu, dois corvos negros apareceram voando. Para muitos, era um sinal claro de que certas forças nunca desaparecem de verdade. Apenas mudam de forma e continuam entre nós, silenciosamente. Número 9. Crânio do Pé Grande é autêntico? Em um vídeo peculiar, um homem que se auto-intitula presidente da comunidade do Pé Grande apareceu apresentando o que ele acredita ser um crânio real da criatura. Ele afirma que a peça é feita de osso, e não de plástico ou algum adereço de Halloween. Para provar, ele chega a bater na superfície do crânio, tentando demonstrar sua autenticidade. Segundo ele, o Pé Grande habita a Terra há milhões de anos e possivelmente mantém algum tipo de relação com alienígenas. Ele vai além e diz que quem não acredita na existência do Pé Grande não será aceito em uma suposta nave especial. Por mais fantasiosas que essas declarações pareçam, o vídeo levantou várias discussões sobre o mundo enigmático do Pé Grande e as teorias bizarras que o cercam. Número 10. Esqueleto gigante em caverna na Tailândia. De todas as descobertas estranhas feitas em cavernas, essa talvez seja a mais impressionante. No sul da Tailândia foi encontrado um esqueleto gigantesco dentro de uma caverna antiga, em 2023. A estrutura, com forma humana, estava estendida no chão e deixou os visitantes completamente sem palavras. A pergunta que não quer calar: seria esse o esqueleto de um gigante real ou apenas uma formação geológica incomum? A caverna rapidamente se tornou um ponto turístico para os curiosos. Ninguém conseguiu confirmar a origem dos restos, mas é certo que essa foi uma das descobertas mais estranhas do país nos últimos tempos. E pode ser apenas a ponta do iceberg. Número 11. Corpos petrificados em Pompeia. Pompeia nunca para de revelar seus segredos. Recentemente, arqueólogos encontraram os restos de dois homens dentro de uma antiga vila, bem no meio de uma escada. Um deles era um homem rico, com idade entre 30 e 40 anos.
O outro, um jovem servo de aproximadamente 18 a 25 anos. O mais assustador. Eles estavam congelados no tempo, exatamente no momento em que o Monte Vesúvio entrou em erupção no ano 79. A nuvem de cinzas os enterrou vivos e preservou os últimos segundos de suas vidas para sempre. Mesmo depois de 2000 anos, Pompeia continua sendo um lugar onde o tempo parou e onde a tragédia ainda sussurra pelas ruínas. Número 12. Gigante de 2 cabeças da Patagônia. Lá no passado, marinheiros espanhóis juraram ter capturado uma figura inacreditável na Patagônia, América do Sul. Um gigante com 12 pés de altura e 2 cabeças. Segundo a história, ele morreu tentando escapar e foi mumificado depois disso. Seu corpo teria sido levado até a Inglaterra e exibido em várias exposições, até parar em uma coleção de antiguidades em Baltimore. Chamado de Capda, esse gigante de 2 cabeças é um dos seres mais misteriosos já apresentados ao público. Alguns acreditam que ele esteja ligado a antigas lendas sobre gigantes que habitavam a América do Sul. Verdade ou farsa, sua história continua despertando fascínio no mundo inteiro. Número 13. Múmia de unicórnio esquecida em depósito. Pesquisadores que exploravam uma antiga sala de armazenamento se depararam com uma surpresa completamente fora do comum. Dentro de uma caixa de madeira com tampa de vidro, havia um corpo preservado que não parecia humano. Media cerca de 28 centímetros e tinha 2 chifres em espiral, um na cabeça e outro no focinho. A criatura parecia antiga, mas estranhamente bem conservada. Ninguém sabia de onde tinha vindo, e os especialistas admitiram que nunca tinham visto nada parecido. O corpo foi rapidamente enviado a um laboratório privado. Seja lá o que fosse, alguém claramente não queria que fosse descoberto. Número 14. Esqueleto de sereia no Museu de Ciências de Londres. Alguns visitantes do Museu de Ciências de Londres compartilharam nas redes sociais uma imagem que deixou todo mundo intrigado. Dentro de uma caixa de vidro, havia um esqueleto com metade do corpo parecido com o de um humano e a outra metade semelhante a uma cauda de peixe. Ninguém sabia ao certo o que era aquilo, mas sua aparência lembrava muito a de uma sereia. Alguns acreditavam que poderia ser uma criatura marinha desconhecida. Outros achavam que se tratava de uma experiência secreta de muitos anos atrás. E ainda houve quem relacionasse com a famosa história da sereia de Fiji, dos anos 1800. Até hoje, a origem daquele esqueleto permanece sem explicação, mas continua alimentando uma das lendas mais antigas dos oceanos. Número 15. Criatura sem vida encontrada na floresta. Um homem caminhava pela floresta quando notou algo estranho entre os galhos caídos. Era uma pequena figura humanoide, totalmente imóvel. A aparência era inquietante, lembrando o que muitos descreveriam como um ser extraterrestre. O corpo parecia antigo, como se estivesse ali há séculos. O homem, tomado pelo medo, decidiu não tocar na criatura. Ele apenas gravou um vídeo rapidamente e se afastou, sem saber exatamente o que tinha encontrado. Até hoje, ninguém sabe o que era aquilo, mas o registro permanece como mais uma peça bizarra no quebra-cabeça do inexplicável. Número 16. Crânio de ciclope descoberto no meio-oeste americano. Trabalhadores rurais encontraram um crânio gigante em uma fazenda no meio-oeste dos Estados Unidos. O que chamou a atenção imediatamente foi um detalhe fora do comum. Havia apenas uma cavidade ocular, enorme, bem no centro da testa. A descoberta fez muita gente lembrar das antigas lendas sobre ciclopes, gigantes com um único olho. Cientificamente, existe uma condição rara chamada ciclopia, que pode causar essa deformação em alguns animais. Porém, esse crânio tinha mais de 3 milhões de anos e pertencia a uma criatura imensa, com cerca de 2,70 metros de altura e peso estimado de 6 toneladas. Alguns cientistas sugerem que poderia ser o crânio de um elefante pré-histórico, cuja cavidade nasal foi confundida com um olho. Mas será que há mais verdade nas lendas do que imaginamos? Número 17. Monstro marinho colossal na costa jurássica da Inglaterra. Um predador gigante que dominou os mares há cerca de 75 milhões de anos foi desenterrado na famosa costa jurássica, em Dorset, Inglaterra. Trata-se de um pliossauro, um monstro marinho com um crânio de mais de 2 metros e 130 dentes afiados. Sua mordida era tão poderosa quanto a de um tiranossauro rex e era capaz de triturar praticamente qualquer outra criatura marinha. O maxilar foi descoberto por um entusiasta de fósseis na praia,
e logo uma equipe de especialistas iniciou a escavação do restante do esqueleto nas falésias. O estado de conservação era tão impressionante que esse se tornou um dos fósseis mais bem preservados da espécie. Os cientistas acreditam que outras partes do corpo ainda estão escondidas sob as rochas, esperando para serem reveladas. Em breve, essa fera ancestral será exibida para o público, um verdadeiro rei dos mares pré-históricos. Número 18. Tartaruga petrificada descoberta no Peru. Uma formação rochosa curiosa chamou a atenção de moradores e turistas no Peru. À primeira vista parecia apenas uma pedra incomum no meio de um rio. Mas, ao olhar de perto, a forma era idêntica à de uma tartaruga gigante. A cabeça, o casco e até os detalhes da carapaça estavam lá, esculpidos com precisão impressionante. Muita gente começou a acreditar que se tratava de uma tartaruga que foi petrificada pela natureza ao longo de milhares de anos. O tamanho gigantesco da criatura tornava a ideia ainda mais impressionante. Até os especialistas ficaram divididos. Alguns acham que é só uma formação natural criada pela erosão, enquanto outros acreditam que possa, sim, ser um fóssil real. Por enquanto, o mistério continua. Número 19. Pé grande congelado e o filhote chamado Jimmy. Em setembro de 1953, uma família explorava uma área pantanosa quando teve um dos encontros mais bizarros já relatados. Eles afirmam ter visto um grupo de pé-grandes. O mais estranho, porém, foi o que veio depois. 2 adultos foram encontrados sem vida, mas um filhote ainda estava vivo, apenas sentado, assustado. A família decidiu levar a criatura para um bunker subterrâneo secreto, onde ficou escondida por anos. Deram o nome de Jimmy ao pequeno ser. Alguns acreditam que esses pé-grandes não eram animais comuns, talvez nem fossem deste planeta. Essa história é considerada por muitos uma das mais enigmáticas envolvendo a criatura, deixando no ar uma dúvida persistente. Até onde vai o limite entre mito e realidade? Número 20. Cabeça de pedra gigante em Monte Prama, Sardenha. A ilha de Sardenha, na Itália, sempre foi envolta em mistérios. Mas em 1974, tudo mudou quando um fazendeiro, ao cavar sua plantação em Monte Prama, encontrou algo que não era pedra comum. Era uma cabeça de estátua gigante com olhos escuros e vazios, encarando o horizonte. Arqueólogos correram ao local e descobriram mais de 5.000 fragmentos de estátuas colossais, muitas com até 2,40 metros de altura. Elas ficaram conhecidas como os Gigantes de Monte Prama. Lendas locais afirmam que gigantes de verdade viveram ali, e há quem diga que até esqueletos gigantes foram desenterrados por perto. A descoberta renovou as especulações sobre a presença de povos ancestrais de tamanho descomunal na região. Número 21. Fóssil de crocodilo gigante em formação rochosa. Um vídeo intrigante começou a circular na internet mostrando uma falésia na América do Sul com marcas que lembram escamas, focinho e até a cavidade ocular de um enorme crocodilo. A semelhança com um réptil fossilizado era tão impressionante que muitos acreditaram estar diante de um fóssil de um crocodilo pré-histórico. Alguns especialistas sugerem que pode ser apenas uma coincidência provocada pela erosão e o formato das rochas. No entanto, muitos observadores continuam convencidos de que se trata dos restos de uma criatura gigante que viveu há milhões de anos. Até o momento, nenhum estudo científico confirmou a autenticidade, mas o local segue alimentando a curiosidade e o debate sobre o que a natureza esconde em seus cantos mais remotos. Número 22. Osso gigante de dinossauro encontrado na França. Em 2019, na cidade de Angéac-Charente, França, paleontólogos fizeram uma descoberta colossal. Um fêmur de dinossauro com mais de 1,80 m de comprimento. Pertencia a um saurópode, um dos maiores dinossauros que já caminharam sobre a Terra, com peso estimado em até 50 toneladas e que viveu há cerca de 140 milhões de anos. O mais surpreendente foi o excelente estado de preservação do osso, mesmo após tantos milênios. O sítio arqueológico onde ele foi encontrado já era conhecido por abrigar muitos fósseis, mas nada ali se comparava ao tamanho e à importância desse achado. Para os cientistas, foi como encontrar uma agulha gigante num palheiro jurássico. Número 23. Escavação de fóssil termina em tragédia no Canadá. Em uma mina em Alberta, Canadá, um operador de máquinas pesadas percebeu camadas incomuns de rocha enquanto escavava. Ao chamar especialistas, descobriram algo surpreendente.
Um fóssil de dinossauro perfeitamente preservado, com sua armadura natural ainda intacta. Era um achado raro e valioso. Porém, durante o transporte, a estrutura de gesso que envolvia o fóssil cedeu, e o fóssil se partiu. O dinossauro havia sobrevivido enterrado por mais de 110 milhões de anos, mas quase se perdeu em instantes. Os fragmentos foram levados a um laboratório, onde uma equipe trabalhou por 6 anos para restaurar a peça. Até hoje, a causa da morte do animal permanece um mistério. Número 24. Esqueleto de baleia gigante na Crimeia. Durante as obras de construção da Ponte da Crimeia, arqueólogos se depararam com um achado surpreendente. Os restos de uma baleia extinta chamada Stotherium. Essa criatura viveu há cerca de 10 milhões de anos, quando o local ainda era coberto pelo antigo Mar Sarmático. Os ossos, com costelas e vértebras enormes, estavam enterrados logo abaixo da superfície. O esqueleto tinha quase 3 metros de comprimento, mas a cabeça estava ausente, provavelmente perdida muito tempo antes. Agora, os cientistas planejam estudar os restos para entender melhor essa espécie rara. Depois, os ossos serão exibidos em um museu local, trazendo um pouco do passado marinho da Terra para o presente. Número 25. Ossos pré-históricos confundidos com animais de circo. Na Grécia, uma paleontóloga e sua equipe descobriram restos de um riparion, um antigo tipo de cavalo, além de um gigantesco osso de mastodonte. Inicialmente, muitos pensaram que os restos pertenciam a elefantes de circo que haviam escapado séculos atrás. Mas as análises mostraram algo diferente. Tratavam-se de fósseis de animais que viveram quando grandes criaturas dominavam o planeta. Na região de Eubeia, muitos acreditam que os antigos gregos encontraram ossos parecidos e usaram isso como base para as lendas sobre gigantes. Essa descoberta reforça a ideia de que muitos mitos podem ter surgido da interpretação de fósseis reais por civilizações antigas. Número 26. Múmias misteriosas apresentadas no Congresso do México. Em setembro de 2023, 2 pequenas múmias foram exibidas durante uma audiência pública no Congresso do México. Alegou-se que elas não eram humanas. A apresentação causou um alvoroço mundial, dividindo opiniões entre ceticismo e fascínio. Para investigar, médicos mexicanos realizaram exames de tomografia, raio-x e fluoroscopia nas múmias. Segundo o Dr. José de Jesus Alce Benítez, diretor do Instituto de Ciências em Saúde da Secretaria da Marinha, os exames mostraram que os corpos eram esqueletos inteiros, sem sinais de montagem ou manipulação. Apesar disso, muitos cientistas ainda não se convenceram, citando o histórico controverso do apresentador e o aspecto humanoide das criaturas. A polêmica reacendeu o debate sobre a seriedade na investigação de descobertas extraordinárias. Número 27. O Homem do Gelo dos Alpes. Uma das descobertas mais incríveis já feitas nas montanhas foi, por acaso, em 1991. 2 alpinistas cruzavam um glaciar na fronteira entre a Áustria e a Itália quando notaram algo preso no gelo. Não era uma pedra, era um corpo humano, congelado há mais de 5.000 anos. Batizado de O Homem do Gelo, ele estava incrivelmente preservado, com roupas, ferramentas e até os restos de sua última refeição. Exames revelaram que ele sofria de problemas cardíacos e tinha doenças transmitidas por carrapatos. Essa múmia pré-histórica se tornou uma das mais bem estudadas do mundo e prova que nem todos os segredos ficam congelados para sempre. Alguns simplesmente esperam o momento certo para reaparecer. Número 28. Gigantes das Cavernas de Lovelock, Nevada. Em 1911, 2 mineradores escavavam uma caverna estreita em Lovelock, Nevada, buscando guano para fertilizante. Em vez disso, encontraram mais de 40 esqueletos humanos, alguns deles com tamanho muito maior que o normal. Vários tinham cabelos ruivos, e relatos antigos dos povos Paiute falavam justamente de gigantes ruivos que aterrorizavam a região. Havia marcas de fogo perto da entrada da caverna, sugerindo que ali ocorreu uma batalha antiga. Os indígenas contavam que os sobreviventes desses seres foram trancados e queimados dentro da gruta. Por muitos anos, os crânios gigantes e sandálias enormes foram exibidos em um museu local, mas depois desapareceram misteriosamente. Essas descobertas parecem revelar um pedaço de uma história que nunca foi contada, uma que talvez alguém não queria que soubéssemos. Número 29. Pequena sereia esquelética encontrada em Rio.
Um casal passeava à beira de um rio tranquilo quando viu o que parecia um galho flutuando próximo à margem. Ao pegar o objeto, descobriram algo muito estranho. Era um pequeno esqueleto com crânio semelhante ao humano e uma cauda de peixe. A forma era tão perfeita que não dava para confundir com um pedaço de madeira ou espinha de peixe. Assustado, o homem largou a criatura de volta na água imediatamente e os dois foram embora sem olhar para trás. Muitos acreditam que, se sereias realmente existiram um dia, aquele poderia ser um dos últimos registros físicos, uma relíquia perdida, trazida à tona por acaso. Número 30. Gigante petrificado avistado em montanha. Um vídeo misterioso se espalhou nas redes sociais, mostrando o que parecia ser um gigante petrificado, sentado em silêncio à beira de uma montanha. A filmagem, feita de longe, revelava uma figura rochosa com formato humano, o rosto virado para o horizonte. A imagem deixou muitos intrigados. Alguns acreditam que se trata de um Nephilim, os supostos gigantes mencionados em antigos textos religiosos, que teria sido transformado em pedra por alguma maldição ou força desconhecida. Já os mais céticos dizem que é apenas uma formação natural esculpida pelo vento e pela chuva ao longo dos séculos. Verdade ou ilusão, o gigante de pedra continua sendo uma das imagens mais comentadas entre caçadores de mistérios. Número 31. Demônio engarrafado encontrado em floresta. Antigamente, muitas culturas acreditavam que era possível aprisionar espíritos em garrafas, fosse para se proteger deles ou para puni-los. Em um caso recente, um homem fazia uma limpeza em uma floresta quando viu algo incomum enterrado no solo. Uma garrafa de vidro muito antiga, coberta de lama. Ao limpá-la, o susto foi imediato. Dentro da garrafa havia uma pequena figura com asas, parecendo uma mistura entre fada e demônio. A criatura estava encolhida, com aparência sinistra, como se estivesse presa ali há muito tempo. O homem, assustado, decidiu não abrir e preferiu enterrar tudo novamente. Afinal, quando se encontra algo assim, talvez seja melhor deixar quieto. Número 32. Supostos restos de chupacabra encontrados no Texas. Em uma escola de taxidermia no Texas, um estudante descobriu uma criatura estranha após colocar veneno para um suposto roedor que estava destruindo um celeiro. O que apareceu no dia seguinte não se parecia com nenhum animal local. Tinha pele cinza, áspera e membros dianteiros alongados, bem maiores que os traseiros. O taxidermista, Jerry, com mais de 10 anos de experiência, nunca havia visto nada parecido. Muitos acreditaram que se tratava de um chupacabra, a lendária criatura que atacaria animais de criação e sugaria seu sangue. Embora alguns especialistas digam que pode ser apenas um coiote com sarna, as características incomuns continuam alimentando teorias sobrenaturais. Número 33. Túmulo de mulher vampira descoberto na Polônia. Por mais que pareçam histórias de ficção, às vezes o passado mostra sinais de que o medo era real. Na Polônia, arqueólogos desenterraram os restos de uma mulher do século XVII enterrada de forma incomum. Um enorme padlock, cadeado de ferro, estava preso ao seu pé, e uma foice afiada posicionada sobre seu pescoço. Na época, acreditava-se que esse tipo de sepultamento impediria a pessoa de voltar dos mortos. A mulher provavelmente sofria de alguma doença com sintomas assustadores para os padrões da época, o que pode ter levado a comunidade a temer que ela se tornasse um vampiro. O achado tornou ainda mais evidente que certas lendas surgiram de medos muito reais. Número 34. Cemitério com práticas contra vampiros na Polônia. Em outro local na Polônia, um cemitério antigo revelou mais segredos sombrios. A lenda diz que essa seria uma fada amaldiçoada, com o espírito preso no próprio corpo. Alguns acreditam que quem perturbar um ser assim pode acabar sofrendo consequências graves. Seria apenas uma invenção para assustar? Ou estamos diante de algo que não deveria ter sido descoberto? O mistério só cresce conforme o vídeo se espalha pela internet. Escavações em uma área sem identificação encontraram o corpo de uma mulher enterrada com uma foice encostada no pescoço e uma corrente com cadeado no pé. Semelhante ao outro caso, mas ainda mais perturbador. Os arqueólogos também acharam o corpo de uma criança enterrada de bruços com um cadeado preso. Essas práticas refletiam um temor coletivo de que os mortos poderiam retornar à vida. Ao que tudo indica, os moradores da época acreditavam de verdade que estavam selando o mal debaixo da terra. Número 35. Criatura em decomposição encontrada em Moral.
No dia 26 de setembro de 2011, moradores de Moral, um vilarejo europeu, ficaram assustados com um achado estranho. Um cão encontrou um corpo em decomposição ao lado de uma casa. Mas o mais estranho era que ninguém conseguia identificar que tipo de animal era aquilo. A criatura tinha apenas 2 dedos em cada pé, 3 dedos em cada mão e media cerca de 1,15 m de altura. O cheiro era insuportável. Ninguém ousou tocar no corpo, que ficou no mesmo lugar por 4 dias, até desaparecer misteriosamente. No local restou apenas um líquido negro e viscoso, parecido com esmeralda derretida. Muitos acreditam que o ser não era deste mundo. E, sinceramente, talvez estejam certos. Número 36. Alienígena em caverna no Peru. Um grupo de ladrões entrou em uma caverna próxima a Nazca, no Peru, à procura de tesouros antigos. No entanto, o que encontraram foi algo totalmente inesperado. No fundo da caverna havia um pequeno corpo estranho deitado no chão. A pele era azulada e a cabeça alongada, com olhos escuros e vazios. O lugar estava silencioso e a criatura não se movia. O grupo gravou rapidamente um vídeo e fugiu do local. Quando o vídeo foi parar na internet, as reações foram imediatas. Muitos diziam ser um alienígena real. O mais bizarro, ninguém sabe onde o corpo está agora. E esse detalhe, o desaparecimento, é o que torna tudo ainda mais assustador. Número 37. Fada amaldiçoada preservada em caixa de vidro. Um vídeo curioso e inquietante circula online mostrando o que parece ser uma criatura minúscula com asas ressecadas e corpo esquelético preservada dentro de uma caixa de vidro. A criatura teria sido encontrada em uma floresta proibida, onde ninguém se atreve a entrar. Número 38. Alienígena com anel causa teorias na internet. Entre tantas imagens e vídeos estranhos, um em particular chamou a atenção por um detalhe. Um suposto alienígena da raça conhecida como cinzento aparece usando um anel. Isso gerou uma onda de teorias. Afinal, por que uma criatura extraterrestre, supostamente altamente avançada e tecnológica, usaria joias? Alguns sugerem que o anel pode ser mais do que um enfeite. Talvez seja uma ferramenta, um marcador de hierarquia ou até mesmo um dispositivo semelhante aos nossos relógios inteligentes. Embora nada tenha sido confirmado, essa pequena peça deu início a novas discussões sobre quem, ou o que, são realmente esses seres. Número 39. Cavalo romano encontrado com arreios em Pompeia. Em 2018, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante próxima a Pompeia. O esqueleto de um cavalo perfeitamente preservado, ainda com seu arreio e sela. O animal estava dentro do estábulo de uma antiga vila romana que possivelmente pertencia a um oficial militar de alto escalão. Outros 2 cavalos foram encontrados no mesmo local, acompanhados de 5 objetos de bronze e 4 peças de madeira que um dia foram cobertas por metal. Acredita-se que esses animais eram usados em cerimônias ou desfiles militares. Com as escavações ainda em andamento, essa descoberta já oferece um olhar raro sobre o luxo e o poder dos romanos pouco antes da tragédia do Vesúvio. Número 40. Mãos gigantes enterradas em palácio do Egito. Durante uma escavação nas ruínas da antiga cidade de Avares, no Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta inquietante. Em 4 fossas diferentes, foram encontradas 16 mãos humanas, todas enterradas em frente à antiga sala do trono de um palácio. 2 dessas fossas estavam posicionadas bem diante da entrada principal. O detalhe mais estranho, as mãos eram anormalmente grandes. Textos antigos egípcios falam de guerreiros que cortavam a mão direita de seus inimigos como troféu. Em troca, recebiam recompensas em ouro. Mas o tamanho dessas mãos levou muitos pesquisadores a especular que poderiam ter pertencido a pessoas gigantes, ou até a uma civilização esquecida que inspirou antigos mitos. E se todas essas descobertas forem mais do que simples coincidências ou erros de interpretação, talvez o mundo seja muito mais estranho e antigo do que imaginamos. Ossadas gigantes, múmias de seres desconhecidos, estátuas enterradas, criaturas que desafiam a biologia moderna. Tudo isso pode ser apenas o começo. Enquanto a ciência tenta explicar, o mistério continua a crescer. Afinal, há coisas que não estão nos livros, mas que o tempo insiste em revelar. Aos poucos, com paciência, direto do solo, das cavernas, dos mares e até de um sótão empoeirado. A única certeza é: o passado ainda guarda segredos que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre o mundo.
E agora resta a pergunta: o que mais está escondido, esperando para ser descoberto? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!